Provérbios capítulo 3, quando Deus é primazia. Este é o tema desta mensagem, quando Deus é primazia. Provérbios 3, no capítulo 3, verso 9, o texto também será projetado na tela, nos diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Outra versão da Bíblia Sagrada nos diz: honre ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, quando Deus é primazia. Nós temos esse texto conhecido, Provérbios de Salomão, e nós temos aqui um princípio bíblico espiritual muito importante, que é o princípio da primazia, das primícias, da consagração. Há uma outra versão também da Bíblia Sagrada que troca a palavra honra por consagrar. As duas palavras estão corretas, exatamente porque o consagrar é tudo aquilo que vem primeiro, por isto o nome primícias. É separar espiritualmente, é dedicar algo ou alguém para algum propósito definido. Por isso, princípio bíblico, mas um princípio, sobretudo, espiritual. Dar no sentido espiritual é consagrar. Mas dar para Deus não é tudo. Dar primeiro é tudo. Dar é obediência, mas o dar primeiro é honra. Tudo o que a gente faz primeiro para Deus é honra a Ele. Por isso, a nossa proposta tem sido, nesses últimos dias, destacar e compartilhar e ampliar a nossa visão a respeito deste princípio bíblico. Principalmente neste culto que nos propomos a realizar, em ação de graças, em primazia ao nosso Deus, em honra ao Senhor, pelos 20 anos de ministério da nossa irmã missionária Marta. Você sabe a história, mas não custa lembrar. Em Êxodo capítulo 13, verso 1 e 2, e depois dos versos 11 até 16, nós temos ali os filhos de Deus, escolhidos do Senhor, que em obediência a Deus desejavam honrar a Deus. Eles tinham sido libertos, afinal eles tinham sido libertos do Egito. Quando nós consagramos a Deus, isso tem tudo a ver com santidade. A ideia básica de santidade é separação. Por isso a Bíblia refere-se ao tornar santo, ou seja, tornar separado, consagrar para um propósito. Então os santos são os separados, os santos são os consagrados para o serviço para Deus, o serviço ao Senhor. Deus já separou você para uma obra. Eu creio, e você também crê, você sabe disso. E Ele quer santidade, Ele quer separação, Ele quer consagração. Que você se separe também para isso, em fidelidade ao Senhor. E eu quero crer como que você tenha feito isso. Mas quem não deseja honrar a Deus com as suas primazias, com as suas primícias, precisa ver se ainda não está no Egito. E a gente sabe que o Egito significa escravidão. E a gente entende que o estar no Egito também implica em uma adoração, uma veneração também ao Deus Mamon. Por isso que poucas pessoas, e não muitos, e não poucos cristãos, não sabem esse princípio bíblico, a importância desse princípio bíblico da primazia. Porque ainda estão com as suas mentes, a sua mentalidade conectada, ligada ao Egito, ao passado.
Agora, algo importante é que a primazia não refere-se só a dinheiro. Há uma interpretação muito equivocada também a respeito desse princípio bíblico espiritual. Mas a primazia refere-se a tudo o que Deus, ou melhor, tudo o que a gente faz primeiro para Deus. No nosso dia a dia. Observe comigo a primeira voz no dia. A primeira oração no dia. Isto é primazia. Mas vai também com os nossos recursos dedicados ao Senhor, o nosso tempo, que é tão escasso e tão importante, também dedicado ao Senhor. Então, o nosso convite para você nesta noite é ampliar a sua visão bíblica e espiritual a respeito desse princípio. Nós estamos ainda no começo de um novo ano, um novo ciclo, uma nova etapa, um novo tempo para a nossa vida e para a vida da nossa família. É tempo de recomeçar, é tempo de começar e fazermos o que é certo, alinhados com Deus, com a palavra de Deus e orientados pelo Santo Espírito. Amados, primazia é consagrar, é dar primeiro, é consagrar tudo o que é seu, para lembrar que Deus te abençoou. Ele já te abençoou, Ele já me abençoou primeiro, porque Deus chegou primeiro na nossa vida. Tem gente que começa, nós falamos de começar o dia, abençoando o dia, abençoando a casa, a família, o serviço, abençoando a semana, abençoando o mês. Olha a importância disso. Tem gente que começa o seu dia amaldiçoa o seu próprio dia e às vezes até o dia do outro. Tem pessoas que começam reclamando que acordou cedo, reclama que tem que trabalhar, você já conhece gente assim? Reclama que está calor, que o sol está quente, reclama que está chovendo, ou que choveu muito, ou que não chove. Mas o que você tem dado de primazia para Deus, a respeito de quando você acorda? O seu primeiro bom dia é ao Espírito Santo? É ao Senhor? O seu tempo, a dedicação do seu tempo tem sido em primazia, dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor. Projeta para mim Provérbios 11, 24. Vale lembrar também que a primazia, esse princípio bíblico e espiritual, quando aplicado, abre um caminho, diga comigo, abre um caminho. Abre um caminho de bênçãos, meus irmãos. Abre um caminho de bênçãos no mundo espiritual. Eu tenho comigo que funciona como que um divisor de águas, se me entende. Há uma ruptura. E eu creio que vem bênçãos dos céus na terra aos seus filhos amados. Quando nós entendemos esse princípio e quando nós praticamos, exercitamos a primazia de Deus na nossa vida. Quando Deus é primazia. Lá em Provérbios 11, 24, a quem dê generosamente. Agora há pouco nós ouvimos alguém falar da generosidade. Somos uma igreja generosa também. Mas veja o texto, a quem dê generosamente vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Às vezes há um estudioso que disse uma vez que às vezes Deus prefere não receber quando Ele não é o primeiro. E quando a gente entender, irmãos, quando a gente entender Deus como a nossa primazia, as coisas na vida ficam mais leves e mais fácil vai ser viver a vida, queridos irmãos. Eu queria destacar algumas ideias, apontar alguns caminhos, se você me permite. Nós temos diante de nós um texto de Salomão, e ele fala como pai para o seu filho. Então eu começo a entender, de acordo com essa palavra, que os filhos honram a Deus com as suas primícias. Além de ser um princípio bíblico espiritual importante, é um princípio
espiritual para os filhos. É um princípio bíblico espiritual para os pais ensinarem aos seus filhos até as próximas gerações. O princípio de honrar a Deus como pai. E você sabe que é um primeiro mandamento com promessa: honrar o pai, honrar as mães. E nós temos falado esses dias a respeito disso, inclusive na igreja da criança. Esse princípio é um princípio onde os filhos honram a Deus com as suas primícias, porque o princípio de honrar a Deus como pai são para os filhos. É para quem já se tornou filho de Deus, filha de Deus. Veja comigo, em Provérbios 3, verso 1. O sábio Salomão, o pai Salomão, ele começa dizendo assim: filho meu, filho meu. Ele está dizendo aqui que só pode honrar a Deus quem já se tornou filho. E nós sabemos que isso hoje só é possível mediante ao quê? A conversão real e verdadeira a Jesus Cristo, o filho primogênito do Pai. Algo importante também, segundo Provérbios 3 de Salomão. Portanto, quem não honra a Deus com as suas primícias, com os seus bens, como você viu aí também, com os seus recursos, fica a pergunta: será que é porque ainda não se tornou filho de Deus? Porque o filho entende o propósito, o filho está submissão à vontade do Pai, sob a missão do Pai. E o pai, que é realmente o sacerdote do lar, o orientador espiritual, vai ensinar os seus filhos sobre esse importante princípio. Ou é porque o seu coração ficou no Egito? Será que as pessoas elas não têm esse entendimento claro a respeito desse princípio, porque ainda permanecem no Egito, com a sua mentalidade no Egito? Ou porque também não tem gratidão nos seus corações, não tem reconhecimento de que Deus verdadeiramente livrou. O texto vai dizer em Êxodo que Deus libertou aquele seu povo, a quem tanto ele amava, com a sua potente mão, com a sua mão poderosa. Entende isso? Deus nos libertou com a sua potente mão, poderosa mão, irmãos. A palavra de hoje é conversão. Converta-se a Jesus Cristo, converta teu coração a Jesus, o Cristo. Torne-se filho de Deus, filha amada do Pai. Você que já se tornou um filho de Deus, uma filha amada do Pai, continue nos caminhos do Senhor, mas preze, priorize, observe, estude melhor este princípio bíblico e espiritual. Tenha esse alinhamento espiritual importante neste ano, a partir deste ano. E você verá as bênçãos tremendas acontecerem na sua vida e na vida da sua família. Na igreja nós falamos muito a respeito, primeira ideia que eu mencionei aqui a respeito, que os filhos honram a Deus com as suas primícias, mas nós fazemos isso porque temos o coração agradecido e uma mente abundante. Essa é a ideia também que a gente resgata desse texto, resgata dessa história, porque assim, meus queridos, um desprendimento do eu. Preste atenção, quando você é livre do Egito, você consegue servir a todos que estão perto de você. Mas uma pessoa que ainda está presa no Egito, a gente fala a mentalidade no Egito, a mentalidade do Egito, ela consegue servir apenas a ela mesma, entende? Na minha humilde opinião, isso é degradante, isso é triste, é decepcionante. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 9, 19. Ele diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Maior número possível de pessoas. Então, a gente está falando de consagração, de início de um novo ano, de uma nova etapa, de um novo ciclo que Deus já começou em primazia para nós.
Nós estamos falando de alinhamentos espirituais importantes, de começar certo, de recomeçar certo. Temos esse privilégio, essa oportunidade que nos é dada, que nos é sugerida, orientada pelo Santo Espírito. Estamos falando de consagração, de servir a Deus através do servir as pessoas. E a gente consegue servir uma pessoa quando a gente é livre dela. Quando a gente não está servindo por ela, mas estamos servindo pela gente. Pelo amor que temos a Deus, através do amor que temos por elas. Porque nós temos a tendência humana, meus irmãos, de servir só quem merece. Porque o certo é que na nossa mente humana, a inclinação da nossa mente humana é sempre uma mente humana ligada, conectada ao caráter meritório. A gente tem falado isso com vocês. E não há caráter meritório no reino de Deus, mas a leitura é por amor. E infelizmente a gente tem a tendência humana de servir só quem merece. Por isso que ele fala, esse não merece, aquele não merece. Quando não é por merecimento, é por amor. Mas quando você serve por você, em amor, a Deus e às pessoas, é porque você sabe qual é a sua vocação. É porque você sabe quem você é em Deus. É porque você sabe o que você carrega dentro de você. E eu creio que você carrega dentro de você o amor do Pai. Se você já se tornou um filho de Deus, uma filha amada do Pai, eu tenho certeza que você carrega dentro de você o amor do Pai. Não tenho dúvidas disso. Não dá para a gente amar a Deus sem servir as pessoas. Não tem como. O resultado de uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, aceitou a Jesus Cristo verdadeiramente como seu único Senhor, seu suficiente Salvador, recebeu a salvação. O resultado é que esta pessoa vive para servir. No íntimo do seu coração, na inclinação do seu coração, das suas atitudes, do seu modo de pensar, às vezes até mais no outro do que em si mesmo. Porque é Deus que gerou esse grande amor no coração deste servo, desta serva. O resultado direto do amor a Deus é o serviço ao próximo, eu repito, o resultado direto do amor a Deus é o serviço ao próximo. Todos os cristãos são servos, ou são chamados para serem servos, e por isso devem ou deveriam servir. Que Deus possa nos abençoar nesta noite, através dessa palavra, através desse desafio. Eu gostaria que vocês me projetassem aí também, Cris Vieira, 1 Samuel 1, de 1 a 7. Os filhos, eles honram a Deus, o Pai, através da primazia. Porque tem esse entendimento, essa consagração. Você conhece a história? Ana era estéril, não podia ter filhos. Acompanhe comigo a leitura. 1 Samuel, capítulo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Shilo para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano.
Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Shiloh, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei, o consagrarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão contados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, o sacerdote Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte ou fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Até aqui por enquanto. Então, nós temos aqui no verso 6, você conhece a história. Ana era estéril, não podia ter filhos. Isso para uma mulher, no contexto aqui do antigo Israel, no Antigo Testamento, era algo muito difícil, era algo muito triste, muito angustiante, conforme o texto nos anuncia. Você viu também que ano após ano, Ana subia, junto com o marido Eucana, a Shiloh, para adorar ao Senhor. Observe que eles caminhavam 32 quilômetros para o altar da adoração, ano a ano, pedindo ao Senhor um filho. O verso 8 nos indica que ela orava, mas ela chorava muito, gemia pedindo esse filho ao Senhor. Imagine comigo essa situação. Essa dor, esse sofrimento, gemia tanto que o sacerdote a confundiu como uma mulher embriagada. Você acompanhou na leitura? E naquele momento, Ana percebeu que o sistema religioso havia se corrompido, por assim dizer. E a partir de então, Ana mudou o pedido. Observe essa virada de chave, esse divisor de águas. Na minha opinião, ela entra no modo primazia. Ela ativou o princípio bíblico espiritual, ou o princípio espiritual das primícias. Ela não pediu mais um filho para ela, mas o verso 9 nos indica, estando em Shiloh, ou seja, no lugar certo, mesmo com as pessoas com a mentalidade errada, ou com o conceito errado, o pré-julgamento ou julgamento, Ana pediu a coisa certa, estando no lugar certo, mesmo com as pessoas erradas, ela pediu a coisa certa e ela fez a coisa correta. Ana pediu um filho, verso 11, um filho para dar, para consagrar, entregar como primazia ao Senhor. Ela disse: o Senhor me dá e eu o devolvo. E esse filho vai ser do Senhor. E esse filho vai servir ao Senhor. Ele vai servir ao sacerdote do Senhor. Servir a Deus através do servir as pessoas. 1 Samuel 1,17 é uma outra ideia também que a gente destaca aqui. Ana é abençoada pelo próprio sacerdote que a julgou, a pré-julgou. Ana recebe esse filho no verso 20, porque ele também diante de Deus, ali como representante do Senhor, a liberou para receber essa bênção. Eu acho que é interessante destacar aqui também que Ana recebeu uma palavra de bênção de quem anteriormente havia a acusada.
é um princípio interessante, porque eu também percebo que Deus vai usar pessoas, preste atenção, que Deus vai usar pessoas que antes te acusaram, falaram mal de você, vão usar essas próprias pessoas para te abençoar. Aguarde no Senhor, porque isso é um princípio de honra. Quando você honra ao Senhor, quando você consagra algo ao Senhor, consagra a sua vida ao Senhor, a sua família ao Senhor, o seu ministério, o seu serviço, a profissão, o seu ser ao Senhor, você é honrado pelo Senhor. E aqueles que te acusaram, aqueles que levantaram contra você, vão reconhecer que estavam errados e vão te procurar nesses próximos dias, não muito distantes de hoje, e vão pedir perdão porque te julgaram mal. Te olharam com os olhos humanos e não com os olhos de Deus. Anote aí na sua agenda, essa data, esta hora, porque isto vai acontecer em o nome de Jesus, porque nós servimos ao Deus que honra os seus filhos, a um pai que honra os filhos, por isso os filhos também honram os seus pais. Agora, Ana recebeu a bênção de ter um filho homem. Você sabe disso, porque ela consagrou o pedido antes mesmo de ter recebido. Isso também é algo que me chama a atenção. Mesmo antes de ter recebido, ela já consagrou, ela já dedicou, ela já ofertou ao Senhor. E quando ela recebeu esse presente, esse filho, esta bênção, ela cumpriu o voto. Depois disso, você também conhece a história, é linda essa história, ela teve outros filhos. Isso é um fator indicativo de que quando nós aplicamos o princípio da primazia, princípio bíblico da primazia, Deus nos honra, nos dando outras bênçãos. Amém ou não? No caso de Ana, ela recebeu bênçãos da mesma espécie. Não necessariamente, mas no caso de Ana, foi da mesma espécie. Você sabe também que Samuel não era da linhagem sacerdotal de Arão, mas ele se tornou um primogênito, e isto também é importante. Então, eu queria encerrar essa palavra, destacando que esta primazia dedicada, tanto ali por Ana, por tantos outros homens e mulheres de Deus, dedicando no altar do Senhor, que a gente possa seguir esses nobres exemplos. Honre ao Senhor com todos os seus bens, com todos os seus recursos, com todas as suas premissas, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Por que não parafrasear tudo quanto teme, todo aquele que teme ao Senhor, consagre ao Senhor, honre ao Senhor. Tudo, com tudo que você tem, com tudo que você é e com tudo que você faz, faça ao Senhor. Que Deus possa abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família, abençoar a nossa igreja, nessa retomada, nesse novo ano, nessa nova etapa, nesses novos desafios que nós temos pela frente, nesse ano chamado 2024. Eu gostaria de reforçar aqui algumas, na minha conclusão, eu gostaria de aplicar, de certa forma, esses princípios de honra, o princípio bíblico das primícias, destacando também esta vida de serviço ao Senhor. E hoje nós dedicamos este culto em ação de graças à nossa irmã missionária Marta pelos 20 anos de ministério nessa igreja, nessa cidade. E é muito difícil você separar, se me entendem aqui, a vida da Marta enquanto missionária, esposa, mãe, vereadora, mas eu tentei fazer esse exercício, porque ela é, ao mesmo tempo que ela é missionária, ela é mãe, ela é vereadora, ela é uma espécie de faz tudo por todos. Mas desses 20 anos da nossa irmã missionária Marta, aqui em Oswaldo Cruz, e este ano eu já estou no meu 14º ano, trabalhando com ela aqui, caminhando com uma pessoa que
procura sempre honrar a Deus em tudo que faz. Isso daí é uma característica dela. A Bíblia fala em Romanos, a quem respeita o respeito, a quem honra, honra. O nosso respeito, mas também a nossa honra. E é alguém que a gente aprendeu a amar, aprendeu a honrar, porque é alguém que honra a Deus, é alguém que ama o Senhor e ama as pessoas. Serva, dedicada, responsável com o serviço do Senhor. Empenhada, disposta, disponível, alguém que diga que tem rodinha nos pés. Não mede esforços para servir. Essa é nossa irmã, a missionária Marta. Mas aí agora a gente olha para Marta como esposa, como mãe. Uma pessoa que você também conhece a história, dedicou primícias ao Senhor e colheu, e está colhendo bênçãos até hoje. Sinal dessas bênçãos é o Ezequiel. Sinal dessas bênçãos, a Aninha Luísa. Você conhece a história. Você conhece toda aquela história. É ou não é? Na rodoviária, do ônibus, né? Depois do casamento, depois, mais para frente, chega a Aninha, que já está aí louvando, adorando o Senhor. E assim caminha a família Arteiro. Marta como vereadora, pessoa que, mesmo sem quaisquer pretensões humanas e vanglórias terrenas, emprestou, entre aspas, o seu nome para concorrer ao cargo de vereadora. Aprovada pela sua liderança, lá está. Procura fazer a diferença e tem feito. Sim ou não? Sim ou não? Ah, bom. E nesse meio que vive, tem feito uma grande diferença. E eu gosto muito de uma frase que ela coloca lá no perfil dela. Estou vereadora a serviço do reino. Então é muito difícil nós separarmos a Marta vereadora, a Marta missionária, a Marta mãe, Marta esposa, porque ela é uma pessoa só que faz tudo isso e muito mais, sim ou não, que nós poderíamos mencionar. E eu tenho certeza absoluta que se você for dirigir palavras a ela, vai falar muito mais coisas do que eu tenho vos falado. Mas a minha alegria, como pastor desta casa, como parceiro de ministério, e nós temos essa honra, esse privilégio de podermos trabalhar juntos. Podemos sonhar junto a vida da igreja, os ministérios que estão fluindo, estão avançando. Lá atrás, quando em 2015 nós pensamos da igreja da criança, isso já é uma realidade, e glória a Deus por isso. Ela tem sido uma bênção nessa cidade, na vida desta igreja, na vida das nossas famílias. Se você olhar ao redor, muitas pessoas já passaram pelo pastoreio das mãos da missionária amada. É alguém que merece nosso respeito, mas é alguém a quem nós também podemos dedicar honra a Deus, porque é alguém que ama a Deus através do amor ao próximo. Um amor de serviço, um amor, uma vida de servir a Deus através de servir as pessoas. Eu tenho quase que certeza que muitos de nós aqui, muitos de vocês aqui, são resultados, são frutos do trabalho, do serviço desta irmã. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Então, nesta noite gloriosa, neste culto que nós dedicamos ao nosso Deus, nós podemos dar um grande abraço nessa irmã missionária, mãe, vereadora, esposa, serva de Deus, chamada missionária Marta. Que Deus a abençoe grande e poderosamente em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém, amados?